Muito bem, meus caros. Estamos aqui para um novo vídeo, para uma nova dica de livro. Bom, vocês sabem que para conhecer de verdade um escritor, para conhecer de verdade a literatura produzida por um escritor, nós precisamos ler as obras desse escritor. Não basta ler esses pacotinhos prontos que nós recebemos nos livros didáticos, ou os resumos que os nossos professores nos entregam. Não, quer dizer, sem um contato mais aprofundado com os próprios autores, você nunca vai conhecer nenhuma literatura. Quer dizer, você precisa ter esse contato, inclusive para fazer um julgamento próprio, construir a sua própria opinião e não ficar aí só repetindo, papagueando o que os seus professores dizem. E sem ler os autores, você não vai conseguir fazer isso e também vai perder a oportunidade de conhecer novas formas de ver o mundo, novas formas de compreender a realidade. Sem ler os autores, você nunca vai conhecer também tudo que a língua portuguesa pode fazer em termos de criação literária, em termos de criação artística. Ou seja, você vai ficar sempre preso na linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, que é uma linguagem limitada, muito simples. E claro que quanto mais limitada a linguagem que nós usamos, quer dizer, mais limitada também é a nossa visão, o nosso entendimento da realidade e do que se passa também no nosso próprio interior. Mas, devagar, aqui no canal, eu quero ir rompendo com essa maneira superficial de estudar a literatura. E quero fazer isso montando devagar um roteiro dos principais escritores da nossa literatura. Bom, e nós vamos falar hoje de um autor que é muito pouco lido, que é o Euclides da Cunha. O Euclides é difícil de ler? É muito difícil, é bem difícil, principalmente se você está aí acostumado só com histórias em quadrinhos, ou com outro tipo de literatura mais simples. Agora, vejam, não é absolutamente impossível ler o Euclides da Cunha. Quer dizer, vejam, eu não sou nenhum gênio e eu consegui ler com grande dificuldade, claro, quando eu tinha aí meus 17, 18 anos. A primeira vez, meu primeiro contato com Euclides. Então, por que vocês não conseguiriam? Bom, então hoje o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar o que ler do Euclides da Cunha e sobre o Euclides da Cunha, tá bom? Mas assim, para quem está começando nos estudos a respeito do Euclides. Bom, o Euclides da Cunha, ele é um autor fundamental da literatura brasileira. E é fundamental por quê? Porque ele escreve de uma maneira que, assim, depois que você começa a ler Os Sertões, que é a principal obra dele, bom, você fica totalmente perplexo, você fica assim num estado de assombro. E também muitos ficam, a um passo de odiar o Euclides, de detestar, de não querer nunca mais ler o Euclides da Cunha. Bom, mas aí entra uma questão muito importante. Veja, o que é que você pode ganhar se você ficar só lendo aqueles livrinhos que não exigem nada de você? O que você ganha lendo uma literatura fácil? Uma literatura que nem te obriga aí a consultar um dicionário. Você não ganha nada, não é mesmo? Ou melhor, ganha,
Né? Ganha aí o prêmio de quem decidiu ficar para sempre no mesmo lugar. Né? E esse prêmio, olha, ninguém quer receber esse prêmio, não é mesmo? Então vejam, Os Sertões, né, é uma obra que é uma mistura de realidade e ficção. Ali você vai encontrar geologia, história, aventura, sociologia, antropologia, e vai encontrar trechos, às vezes, épicos, heróicos, tá? Em que a grandeza humana surge de forma completa. Agora, você só vai alcançar os pontos melhores, mais altos dos Sertões, se você enfrentar a selva, que é o estilo do Euclides da Cunha. Tá? Muita gente fala dos Sertões, muita gente, mas poucos leram, poucos. E o que a gente vê por aí é sempre um olhar de desconfiança e de medo diante do calhamaço que é o livro, porque o livro é realmente grande. Tá? Mas a verdade é que Os Sertões é um esforço gigantesco de um homem apaixonado pelo Brasil. O Euclides lutou para, de maneira crítica, compreender o nosso país com todas as contradições que nós temos. Tá? E esse esforço de entendimento surge quando? Surge quando ele vai, como repórter, acompanhar uma das fases da Guerra de Canudos, no interior da Bahia, um confronto que durou aí cerca de 2 anos, no final do século XIX. Ele vai para lá imaginando que se trata de uma rebelião contra o governo republicano. Mas quando ele chega e vê os fatos, bom, aí ele compreende que a questão é muito mais complexa. E é por isso que ele escreve o livro, para tentar compreender o que foi a Guerra de Canudos. Quais as razões da guerra, os fatores históricos, sociológicos, antropológicos, políticos, que provocaram aquela loucura, aquela violência toda. Mas ele faz isso num estilo incomparável, dialogando com dezenas de fontes literárias, históricas, fazendo reflexões científicas, cometendo inclusive erros científicos, mas com trechos incríveis, de uma linguagem poética que assim, só é comparável aos grandes autores da literatura universal. Tá certo? Bom, mas como ler Os Sertões? Bom, muita gente dá uma série de regras, porque Os Sertões é dividido em 3 partes. A terra, o homem e a luta. Na primeira, ele faz um levantamento geográfico e geológico da região. Na segunda, ele vai mostrar toda a questão antropológica, sociológica daquela sociedade que existe ali. E na terceira, ele vai retratar a guerra, propriamente. Então muita gente fala, não, você começa pela guerra, e depois você vai para o homem, e depois você lê a primeira parte, que é a mais difícil. Não, nada disso. Nada disso. Nós, quando vamos ler, mesmo quando se trata de uma obra complexa, de um estilo difícil, com o qual nós não estamos acostumados, nós precisamos enfrentar a obra com coragem, com disposição. E para isto, hoje, para enfrentar Os Sertões, sem medo, nós temos hoje pelo menos duas ótimas edições nas livrarias. Tá? São 2 boas edições do livro. Nós temos primeiro esta aqui, tá? Que é organizada pela professora Valnice Nogueira Galvão. É uma coedição entre o Sesc e a editora Ubu. Tá? É uma boa editora, é uma boa edição, que no final traz uma coisa interessante, que é uma fortuna crítica.
O que é uma fortuna crítica? Uma fortuna crítica é um conjunto das principais críticas que foram escritas a respeito dos sertões. Então aqui você vai encontrar não os ensaios completos, mas trechos de alguns ensaios famosos de estudiosos que analisaram os sertões. Bom, essa é uma das edições. Agora, você tem outra edição, que é esta aqui, olha. Esta edição dos Sertões, que é publicada pela editora Atelier, pelo Arquivo do Estado de São Paulo e pela imprensa oficial do Estado de São Paulo. Bom, esta edição, ela é preparada pelo professor Leopoldo Bernucci. É um grande professor, um especialista em Euclides da Cunha, que fez toda a sua carreira como catedrático fora do Brasil, nos Estados Unidos. E hoje, na minha opinião, o Bernucci é o estudioso mais completo, né, da obra do Euclides da Cunha. Tá? E esta edição que ele preparou dos Sertões é a prova viva disso. Tá? Então, assim, essa edição, o que ela tem? Em primeiro lugar, tem um prefácio escrito pelo Bernucci. Tá? E esse prefácio é uma síntese maravilhosa a respeito do estilo do Euclides, das características do livro. E é um prefácio escrito numa linguagem acessível. Tá? Qualquer pessoa que conheça um pouco de literatura compreende perfeitamente o prefácio. Depois, no final do volume, nós temos dois índices que ajudam o leitor. Um índice onomástico, que é um índice de nomes de pessoas, né, de personagens do livro e também de locais, regiões que são citadas. Tá? E nesse índice você encontra aí pequenas, brevíssimas biografias dessas figuras que são citadas. E também algumas descrições, né, da geografia dos lugares que são citados no livro. E encontra também um índice remissivo, onde vocês estão todas as informações do índice onomástico, mas agora com a indicação das páginas em que você encontra essas figuras e esses locais no livro. Tá? E também encontra aqui no início uma síntese, né, da vida do Euclides da Cunha, com os aspectos principais da biografia dele, né, com uma cronologia muito bem feita, muito minuciosa. Tá? Bom, mas o problema desta edição é o seguinte, problema não, a solução, tá? É que a beleza dela não para nisso. O que há de mais rico nesta edição dos Sertões são as notas de rodapé. Por quê? Porque a linguagem do Euclides é muitas vezes técnica. Na primeira parte do livro, principalmente, quando ele faz um levantamento geológico, geográfico da região, os termos muitas vezes são incompreensíveis para quem não tem esse domínio técnico. Então, é nessa hora que as notas ajudam o leitor. Por quê? Porque são notas que explicam os termos, explicam o vocabulário. E muitas vezes explicam também fatos históricos que ele cita. Ou seja, as notas que o Bernucci escreveu são extremamente minuciosas. Tá? E o que notas ricas assim fazem pelo leitor? Tornam o livro acessível. Então, é um trabalho que nunca havia sido feito antes no Brasil. Nunca. Ou seja, com esta edição dos Sertões, não há mais desculpas para você não ler. Com esta edição, qualquer pessoa alfabetizada pode penetrar na linguagem, às vezes rebuscada do Euclides. Tá? Pode saborear tudo que ele produziu com a nossa língua. Tá?
E ele produziu realmente coisas de grande beleza, de grande expressividade. Então hoje, qualquer um pode conhecer este universo dos sertões, onde você vai encontrar exuberância, é verdade, mas também simplicidade. Onde você vai conhecer um dos episódios mais terríveis da história do nosso país, e tudo contado com paixão, com dor, com revolta, né? E com grande amor pelo Brasil. E nos sertões, o Euclides inaugura uma nova fase da nossa literatura. Quer dizer, eu posso dizer que o Euclides inaugura a própria literatura moderna entre nós. Tanto que muito do que ele fez depois iria servir como inspiração para outros escritores. Inclusive um outro gênio da nossa literatura, que foi o Graciliano Ramos. Tá certo? Bom, mas eu disse que eu ia indicar também livros sobre o Euclides. Tá? Então vamos lá. Além do prefácio do Leopoldo Bernucci, nesta edição dos Sertões, da Atelier Editorial, que eu mostrei, há um outro texto de introdução que foi escrito pelo professor Roberto Ventura, um outro especialista em Euclides, infelizmente falecido muito jovem, que é este livrinho aqui, publicado pela Publifolha, da coleção Folha Explica, tá? Que é uma boa introdução para quem está começando a conhecer o universo do Euclides da Cunha. Tá? Livrinho de bolso, mas uma síntese muito bem feita. E um outro livro é a biografia definitiva do Euclides da Cunha, né? Que foi escrita pelo Frederic Emory. Euclides da Cunha, uma Odisseia nos Trópicos, publicada pela editora Atelier também. Bom, neste livro, que é a biografia do Euclides, então, é claro, você vai conhecer melhor o homem Euclides da Cunha, né? Com todas as suas contradições, com todos os seus acertos e as suas falhas, e também com todo o seu sofrimento. O Euclides teve uma vida muito conturbada, desde a orfandade na sua infância, passando depois de família para família, sem pai, quer dizer, sem mãe, com o pai muitas vezes ausente, depois todo o problema que acontece na escola militar, na escola de cadetes, onde ele vai estudar, enfim, é uma vida muito complexa e muito, muito sofrida. Tá? Mas o principal é um homem profundamente ético, porque o Euclides foi um exemplo de honestidade, foi um homem íntegro, que merece a nossa admiração em todos os sentidos. Bom, então vejam, quer dizer, está tudo à mão, para vocês conhecerem um dos principais escritores brasileiros. Lembrando que, é claro, quem depois quiser aí se aprofundar, bom, aí a bibliografia sobre o Euclides é tão vasta quanto a bibliografia sobre Machado de Assis. Tá certo? Bom, então, não desistam, vamos conhecer o Euclides da Cunha, porque vale muito a pena. Tá certo? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês fiquem bem. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Sem falta.